Fala fera, vamos lá para mais uma questão de resultante centrípeta, questão na sua tela. Olha só, um parque de diversões é um local formado por um conjunto de brinquedos radicais que proporcionam emoções e muita adrenalina. A montanha-russa, o Crazy Dance e o Kamikaze são alguns desses brinquedos. Esse último é o brinquedo fechado, cujos giros chegam a ser de 360 graus. No ponto mais alto da trajetória, ou seja, no ponto a força resultante centrípeta atuante na pessoa é composta pelo... Olha só, fera, você percebeu que na figura ele destaca o ponto A, que seria aqui o ponto mais alto da nossa trajetória, e o ponto B, que seria o ponto mais baixo. Ele quer saber como é que se comporta a resultante centrípeta no ponto mais alto. E aí, fera, perceba que no ponto mais alto, as forças que atuam sobre a pessoa é a força peso, que puxa essa pessoa para o centro da trajetória, e a força normal, que é a força que o banco exerce sobre a pessoa, que também vai estar orientada para o centro da trajetória. Perceba que no ponto mais baixo, a pessoa empurra o banco da montanha-russa para cima e a montanha-russa empurra a pessoa para baixo. Então, a força de compressão que o carrinho exerce sobre a pessoa lá no ponto A, lá no ponto mais alto, é uma força vertical e para baixo. Então, nesse ponto A, você teria a força-peso orientada para o centro da trajetória, assim como também você teria a força normal, a força de compressão. Ou seja, no ponto a força-peso e a força normal estão orientadas para o centro da trajetória, portanto, no ponto a resultante centrípeta no ponto A seria o valor da força-peso mais o valor da força normal. Lá no ponto A resultante centrípeta seria composta pela força-peso mais a força normal. Tranquilo? Se você vem aqui para o ponto A situação já vai ser diferente. Aqui no ponto B, que seria o ponto mais baixo, a situação vai ser diferente. No ponto B, eu tenho a força-peso vertical e para baixo, e agora o assento, o banco, aplica uma força de compressão na pessoa para cima. Então, aqui no ponto B, a força normal ela é vertical e para cima. A pessoa empurra o banco para baixo, o banco empurra a pessoa para cima. A força de compressão que o carrinho exerce sobre a pessoa, vertical e para cima. Mas espera, como o movimento é um movimento circular, a resultante centrípeta tem que apontar para o centro da trajetória. Então, nesse caso aqui, a força normal ela deve ser maior que a força peso. E para calcular a força resultante de duas forças que têm mesma direção em sentidos opostos, nós fazemos a diferença. Portanto, nesse ponto D, a resultante centrípeta, fera, no ponto B, seria a diferença entre a força normal e a força peso. Seria N menos P. Mas a questão é clara, que ele quer que você fale sobre a resultante centrípeta no ponto A. Então, fera, no ponto a resultante centrípeta é composta pela soma da força-peso mais a força normal. Você vai encontrar isso na letra D. No ponto mais alto, a força resultante centrípeta atuante na pessoa é composta pelo somatório da força normal com a força-peso. Alternativa D, de detonando na prova do Enem. Vamos juntos!